Oi, loucos por filme! Hoje é dia de... Sonic, o filme. Sonic, o filme, conta a história do ouriço que ficou famoso nos anos 90 pelos jogos da SEGA. Na história, o Sonic é obrigado a deixar o seu planeta natal, a sua ilha, para viver junto com os seres humanos escondido. Depois de usar os seus poderes de uma maneira que ele não deveria, o governo americano acaba descobrindo da existência do ouriço e manda um cientista maluco para investigar quem é o causador daquele problema. Sobre o Sonic, eu achei que encontraram uma voz muito boa para dublar ele. E isso ajuda a compor bem legal assim o personagem. Ele não fica bobo, ele fica infantil na medida certa, mas sem deixar o pai que vai levar a criança para assistir o filme entediado durante as 2 horas de filme. Sim. Eu adorei o Sonic, eu amei a voz do Sonic, a jeito de falar dele, porque me lembra muito o Sonic das animações, que eu assistia quando criança, e também de algumas pequenas falas que ele fala nos jogos, né? Então, eu adorei isso, realmente foi aquele negócio de fazer um carinho assim no coração. A outra coisa assim que eu também gostei dele é o jeitinho dele convencido, um pouquinho assim, meio malandrinho assim, que também faz lembrar um pouquinho da animação com o jogo. Só senti um pouquinho de falta no pouco da ansiedade dele, porque o Sonic é muito ansioso, tipo, nos jogos, aquela coisa meio inquieto, e ele não é tanto assim, sabe? Já no caso do Tom, eu achei que a evolução dele é zero, embora a história dele seja desenvolvida ali. É que na verdade, o que eu gostei assim do Tom foi que ele é um personagem de apoio que ajudou muito, tipo assim, né? Ele ajuda na história, só que não se sobressai demais, assim, não aparece demais a ponto de atrapalhar a história do Sonic e do Robotnik. Ele tá lá na função mesmo de apoiar. Vamos lá, o Sonic precisa de ajuda, eu tô ajudando. Mas ao mesmo tempo que ele faz isso, você vê a história dele lá no fundo se desenvolvendo, assim. Uma questão, assim, até pessoal, de família, né? Uma coisa assim de futuro. E ele vai lá e você vê isso acontecer, assim, na história. E na questão da família dele, eu achei interessante a relação entre ele e a esposa. Eu achei Sim. que tem uma cumplicidade ali de casal mesmo. E é um casal muito fofo, né? Um casal muito amigo, de uma amizade mesmo. Eles não são só um casal, eles se entendem, eles confiam no outro, eles querem o melhor um pro outro. Tem uma cena que eu acho que simplifica bem isso, que é aquela discussão que eles têm na casa. É verdade. E aí, ao invés dela falar se tá maluco, ela simplesmente tenta entender o lado dele. Sim. E depois ajudar ele no objetivo. Primeiro ela fala assim, é até engraçado que ela fala: primeiro você admira uma coisa que eu fiz, né? Que ela fala sobre o autocontrole dela. Então, tipo, ele vai lá e fala, realmente, parabéns. E aí depois ela fala, mas o que é isso, né? E aí, tipo, ele explica e ela entende e eles entram na aventura junto, assim. É um casal amigo, brothers. Agora, a gente falou do Sonic, do Tom. E o personagem que é o coadjuvante, mas que acaba meio que virando o principal por conta de quem tá interpretando ele. Sim. O que você achou do Robotnik? Eu adorei ele. Eu adorei a evolução dele, principalmente, que você vai vendo um Robotnik virando um Eggman ali. É muito legal. O Jim Carrey, ele soube trabalhar bem, trazendo o próprio Jim Carrey pro Eggman. E só que também não deixando, tipo, não é um cosplay. É um personagem maravilhoso, assim, você não vê aquela coisa dura de tentar ser o personagem, mas também ele traz o Eggman junto com ele, não sei explicar, realmente fica uma junção de vários personagens do Jim Carrey se transformando no Robotnik. Sim, ele consegue trazer o Ace Ventura, o Máscara. Eu acho que a maneira como ele consegue implementar a fisicalidade dele, que ele é um cara que se movimenta muito, que faz várias caretas, casou bem com o Eggman. E eu acho que ele acaba virando meio que o ponto principal da história. Ele não é o protagonista, ele tem bem menos tempo de tela do que o esperado, porque é o Jim Carrey, mas ele consegue desenvolver bem o personagem dele ali, ele consegue trazer aqueles aspectos do Jim Carrey início de carreira, aquele Jim Carrey surtadão. Eu gostei muito também como ele foi composto, assim, tipo aquela coisa do... E aí toda essa ambientação do Robotnik eu adoro, aquela coisa do preto com vermelho, do caminhão dele ser todo preto assim, saca? Assim, todo o figurino, assim, a estética do Robotnik eu achei maravilhosa. Eu até percebi que ele tá com um lápis de olho, assim, que ficou sensacional.
do laboratório do mal, né? Que ele tem até um momento dele lá de falar que é o laboratório do mal. É porque desculpa interromper, mas é que além dele ser, tem essa construção, mas além dele ser um vilão, ele também é muito bocó. Exatamente, ele é muito bobo. E isso, inclusive essa coisa do bobo no filme, foi uma coisa que eu gostei, porque o filme, ele meio que parece que força um bobo, só que é um bobo muito bom, assim, um bobo engraçadinho, que é gostoso de ver, não é? Ai, meu Deus, que bocó, sacas? Não, é um bocó maravilhoso, você fala, que bocó lindo. E eu acho que muito disso é por causa do Jim Carrey mesmo. Sim. Porque se o tom dele não tivesse encaixado, talvez o resto do filme também não. Talvez o filme ia ficar realmente bobo, chato, né? E ele consegue equilibrar legal, assim. Falando no visual e tal, a primeira aparição do Sonic foi uma aparição que deu muitos problemas pra Paramount, porque ele ficou bem bizarro. Estranho. E aí você fala, tá bem feito, mas não tá bom. Não, mas o do Sonic, a primeiro momento, não veio essa ideia de nada de estar bem feito. Tá tipo, meu Deus, que merda é essa? Foi isso que aconteceu quando a gente viu aquilo, não gostamos. E eu realmente fiquei muito surpresa, assim, com o tempo que eles tiveram e melhoraram bastante, assim, o Sonic. Inclusive, uma das coisas que eu mais gostei foi que ele é bem assim mesmo, assim, bem parecido com esse Sonic. Só que em vez de ser chapado assim, isso, seus espinhos, ele tem os espinhos e os pelinhos pontudos, como se fossem outros espinhos dos próprios espinhos. E aí, aqui, entre esse formato do cabelo, tinha vários espinhos. Então, tipo, ele tinha espinhos aqui, nessa partezinha ele tinha pelos. Então, ele ficou com toda essa característica de bicho, sem ficar bizarro. Uma coisa que eu acho que o roteiro deixou a desejar é porque o Sonic que eu conheço, ele tem uma certa referência ambiental. O Robotnik, ele tem a ver com indústria, máquinas. Na série de desenhos do Sonic, ele era sempre o cara que tava destruindo o meio ambiente e o Sonic tava ali junto com o Knuckles e com o Tails tentando combater ele. Sim. Esse filme não tem nada a ver com isso. Então, pra mim não fez falta, porque eu vi assim como um filme à parte, né? E que talvez nos próximos filmes ele poderia começar a trazer isso. Eu achei que ele ia fazer isso na cena do Tartaruga. Então, até que ele fez, né? E ele é verdade, ele gosta daquela família porque a mulher é veterinária e o cara é um policial que fica ajudando. Ajuda os patos e tal. Sim. Então, ele dá essa impressão de que ele vai fazer isso. Sim. Que ele vai falar sobre natureza, meio ambiente e tal. E aí ele simplesmente... Não, mas é que não deu tempo mesmo. O filme... 2 horas de filme não deu tempo? Porque o filme ficou arrastado, não sei. Como eu disse, eu gostei não ligando com as outras histórias. Vendo como um filme, uma história à parte. Uma falha assim no roteiro e que se tornou ponto fraco pra mim do filme é na hora de inserir os personagens. Na hora de inserir o Sonic é um negócio tão rápido, tão corrido assim que você fala, eita, ok, acho que eu entendi, mas nossa, que rápido, tipo, fica meio... sabe? Fica uma sensação meio ruim. E quando vão inserir o Eggman, que é ainda pior, né? Porque fica... A introdução dos personagens é uma falha muito grande do roteiro. Além de parecer que o Eggman foi empurrado pra história. Sim. Algo que poderia ser resolvido em 30 segundos de cena. Eles começam a criar problemas ali dentro da própria cena que destrói a capacidade do personagem até um pouco. Na verdade, fica bem... idiota. Essa cara é idiota mesmo, assim. E por mais que o filme seja um pouco idiota, ainda assim parece fora do idiota do filme. Sim, fica forçado. As duas, na hora de inserir os dois personagens, é muito forçado. Não ficou legal. Mas um ponto forte pro roteiro, pra história, assim, enfim, é as referências. Eu amei as referências pros jogos e pra animação. Principalmente, pra mim, o melhor foi a cena que o Robotnik e o Sonic lutam. E aí faz referência ao final a última tela, assim, do boss que tinha do Sonic. E o Eggman ficava na navezinha e o Sonic tinha que ficar rodando, pulando em volta, sem deixar aquele ovinho dele encostar no Sonic. E acontece mais ou menos isso, mas você dá pra entender que essa era a referência. Na hora que aconteceu isso, eu já dei um gritinho, assim, na sala, porque eu fiquei bem animada. E não só essa referência, como outras também. Sonic, o filme, ele deixa a desejar em alguns pontos. Eu acredito que a introdução do Robotnik podia ter sido melhor, a do Sonic também. Acredito que poderia ter tido mais a ver com a história de meio ambiente que o personagem tem nos desenhos e nos jogos. Mas eu gostei da execução. Eu acho que ele é um filme que
é infantil e bocó na medida certa. O Jim Carrey tá bem, porque ele voltou a ser o Jim Carrey, né? Sim, Isso é sim. incrível. A minha conclusão é que esse filme é um filme, mesmo que ele seja assim, um filme bocó e divertido, mas ele é um filme de aventura, é um filme, aquele filme legal, assim, um filme legalzinho, assim, pra você assistir. Ele é um filme que eu recomendo assistir, sim, porque ele é gostoso, sabe? Apesar de ficar arrastado em alguns momentos, é um filme muito gostoso pra você assistir. Você vai ter referências do Sonic, você vai ter um carinho no coração com algumas referências e alguns personagens são muito legais. Então, realmente, Como fã de Sonic, você se sentiu representado ali? Você viu o seu joguinho? 100% não, mas eu gostei. Porque depois começou a ter muitos jogos, né, do Sonic. Então, se você for se prender nisso, você não vai curtir tanto, talvez. Mas é um filme muito legal, sério. Tipo, é um filme que você vai ter a aventura do Sonic, a personalidade dele. Vai ter um Robotnik da hora, sério, muito bom. Vai ter uma história ali de base legal também. Então, tem coisas muito boas no filme. Então, eu recomendo. É um filme de aventura muito legal pra se assistir. Nota pra Sonic? Pra mim, foi 7,5. Eu fico com um 6,5. Ele é mais ou menos um Detetive Pikachu, só que com um pouquinho menos de valor. Certo? Certo. Não esquece de seguir o Loucos por Filmes nas redes sociais, seguir ela, seguir eu e acessar o site loucosporfilmes.net. Lá você vai encontrar a crítica do filme completo, as ideias mais organizadinhas. Tenho certeza que você vai gostar de conhecer o site. Bom, a gente fica por aqui. Tchau, tchau!